Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira, no segundo conteúdo do dia, eu queria desenvolver aqui com vocês uma conversa que eu gostaria de ter tratado na nossa live pós-jogo, mas que infelizmente não foi possível por um problema técnico de responsabilidade única e exclusiva minha, tá bom? Eu quero, inclusive, aproveitar o início desse vídeo para pedir desculpas do fundo do coração a todo mundo que acompanha o meu trabalho, porque ontem a live precisou ser encerrada subitamente porque o cabo da bateria do meu notebook está com mau contato e a nossa live corria normalmente, a gente estava debatendo sobre o jogo do Santos quando eu percebi que a bateria estava acabando. E como no jogo contra o São Paulo, infelizmente, por uma queda de energia, aí a culpa não é minha, a live acabou do nada. Ontem eu não queria que a bateria do notebook simplesmente acabasse sem que eu me despedisse de vocês. Então eu comecei a desenvolver o assunto sobre o Neymar, precisei interromper porque eu não queria que a live caísse sem eu dar uma boa noite e agradecer a todos pela audiência. E eu prometi que eu falaria sobre esse assunto num vídeo e estou aqui. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, a sua opinião, que você compartilhe com os amigos, que você hype este conteúdo. E eu quero te pedir também uma ajuda. Olha, gente, nós estamos a 39 inscritos de 13 mil. Vamos tentar chegar nessa marca até o final do jogo do Santos contra o Grêmio, quarta-feira? Conto com você. Pode ser? Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Este canal que queria terminar o ano com 12 mil inscritos está na porta dos 13 mil. Então a meta não só foi alcançada, como nós já estamos ultrapassando por muito este número. Beleza, gente? Então vamos lá. Estou aqui com as minhas anotações, com o meu caderninho. A pergunta que eu pretendo responder nesse vídeo é a seguinte: o Neymar já não faz falta nenhuma, dane-se o Neymar, ninguém precisa do Neymar, ou o Vojvoda melhorou o time do Santos como um todo, e aí a dependência, a Neymar dependência, já não existe mais. Esse é o questionamento que eu queria responder nesse vídeo. Eu espero que você goste desse conteúdo. Deixa eu me ajeitar aqui, desculpe. E eu espero também que você deixe a sua opinião. Primeiro de tudo, gente, vamos lá. Números do Santos no Brasileirão com e sem Neymar. Lembrando que apesar do Santos ter jogado ontem pela 25ª rodada, o Santos tem um jogo atrasado, tem 24 jogos. Com o Neymar em campo, o Santos fez 13 jogos. 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Dá 46,1% de aproveitamento e o Santos, neste período, com o Neymar em campo no Campeonato Brasileiro, tinha uma média de 1 gol por jogo. Sem o Neymar, o Santos fez 11 partidas. Ontem nós tivemos o 11º jogo do Santos sem o Neymar dentro de campo. Foram 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 27,3% de aproveitamento. A média de gols marcados pelo Santos por jogo sem o Neymar em campo é de 0,9. Com ele era de 1. Nesse caso está parecido, né? Contra o São Paulo, pegando os jogos mais recentes, o Santos fez 1 gol, está bem próximo da marca de 0,9. Ontem contra o Bragantino foram 2, bem acima, o dobro dessa média de 0,9. Então alguém vai dizer, André, então acabou o vídeo. Vídeo de 3 minutos, tá aí provado que o Santos, quando tem o Neymar, joga melhor, tem um aproveitamento melhor. 46% contra 27% é quase o dobro de aproveitamento. Fim do vídeo, o Santos precisa do Neymar. Bom, não acabou o vídeo porque essa não é uma questão simples e o futebol não é uma ciência exata. Nesse caso, os números são de fato inquestionáveis, não há como dizer que 27 é maior que 46, no que diz respeito ao aproveitamento. Mas a gente precisa parar para pensar que desses 13 jogos que o Santos fez com o Neymar, em quantos desses jogos o Neymar foi preponderante, foi decisivo? Eu apontaria 2. Contra o Flamengo, 1-0 o gol dele. Contra o Juventude, 2 gols dele. Mas é só. É só. E houve outros jogos em que, com o Neymar em campo, ainda que o Santos não tenha perdido, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que o Neymar foi muito mal. Muito mal. Querem um exemplo para ficar num recorte mais recente? Contra o Galo.
na Arena MRV. O Santos jogou super bem, o Santos se impôs mesmo fora de casa, e o Neymar foi o pior do time em campo. Sofreu aquele pênalti do Scarpa, é verdade, mas perdeu aquele gol no lance do próprio pênalti. Ele não poderia ter chutado daquele jeito. Furou aquele lance grotesco naquele passe do Lautaro Dias e foi merecidamente substituído pelo Vojvoda no decorrer do jogo. Então, são poucos os jogos que o Neymar tem feito a diferença para o Santos. Aliás, o Neymar tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, justamente os 2 contra o Juventude e contra o Flamengo. Então, em outros 11 jogos, o Neymar simplesmente passou em branco. Não contribuiu com gol e nem com assistência. Aliás, o Neymar tem 0, rosca, nada, neca de pitibiriba, como diria o outro, de assistências. O Lautaro Dias, com assistência de ontem para o Barreal, tem mais assistência do que o Neymar no campeonato. E a gente não pode naturalizar que o jogador mais badalado, mais caro, de quem se espera muita coisa, tenha 0 assistências. Que ele tenha menos assistência que o Lautaro, que chegou ontem. O Lautaro talvez tenha feito a 3ª ou a 4ª partida com a camisa do Santos. Como é possível, então, que o Lautaro esteja entregando mais do que o Neymar? Então, gente, é por isso que neste caso específico, os números não dizem tudo. Não dizem tudo. O que o Santos, para tentar responder a nossa pergunta, então o Neymar não faz mais falta e o Vojvoda que melhorou o time? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Porque olha só, o que o Santos ganha sem o Neymar? Bom, uma marcação com os 10 jogadores de linha marcando, porque o Neymar não marca, e eu acho que nesse caso nem precisa mesmo, né? Nos grandes times, os astros são preservados do momento sem bola. Mas o Neymar não marca, são 9 de linha marcando. Sem o Neymar, os 10 da linha correm para trás. Sem o Neymar, o Santos também consegue fazer uma marcação-pressão mais intensa. Porque se o Neymar, na atual condição física que se encontra, se ele der a vida, der aquele gás para marcar pressão, eu acho que ele chega no final do primeiro tempo com a língua de fora. O Santos também parece não, né? É um time mais coletivo, a bola circula mais rápido. São menos jogadores que retêm a posse de bola por mais tempo como o Neymar retém. E aí, no caso disso, muitas das vezes o Neymar segura a bola em excesso, acaba perdendo a posse de bola e leva contra-ataque. Então, sem o Neymar, o Santos melhora na marcação, na intensidade da pressão, a bola circula mais rápido, as trocas de passes são mais efetivas. Pelo menos tem sido com o Vojvoda. E aí, então, você vai dizer, pô, André, então você está pintando um cenário em que o Neymar não serve para nada, que o Neymar é uma grande porcaria. Eu não estou dizendo isso, até porque eu acho que o Santos não pode abrir mão do Neymar, tá? Sobretudo pelo que ele tem ajudado no extracampo. Não estou aqui discutindo as contrapartidas, porque elas de fato são problemáticas, né? O Neymar pai pintou a Vila Belmiro, mas qual é a contrapartida? O que está acontecendo no fora da câmera que a gente não está vendo? Mas eu acho que o retorno de marketing, o Santos passando na TV aberta, tendo os maiores contratos de patrocínio da sua história recente, etc e tal, o número de sócios que cresceu agora caiu porque a gestão do Santos não consegue capitalizar sequer um clube que tem o Neymar, mas isso diz mais sobre a incompetência da direção do Santos do que qualquer outra coisa. Mas vejam que eu não quero que fique parecendo para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, que eu acho o Neymar um lixo descartável que não serve para nada. Por exemplo, quando o Neymar está em campo, e talvez seja por isso que os números com ele em campo, o aproveitamento é melhor do que sem ele, porque o fato dele estar em campo prende a atenção dos marcadores. Ele monopoliza 2, 3 marcadores, os zagueiros ficam mais atentos e isso, consequentemente, abre espaço para os colegas de equipe. Vocês acham que o zagueiro se preocupa mais sabendo que o Neymar pode ficar livre ou o Tassiano, por exemplo? Né? Só para dar um exemplo, nada contra o Tassiano, pode ser o David Washington, que teve uma passagem apagada. Agora, mais recentemente, o Cabaleiro, que eu nem tenho nada para criticar o Cabaleiro, mas se eu fosse zagueiro, quem tiraria mais o meu sono, mais minha paz? O Neymar, saber que eu tenho que marcar o Neymar ou o Cabaleiro? Então, isso
Os treinadores adversários armam as suas equipes também para neutralizar o Neymar. E isso acaba sobrando espaço para os companheiros. Mas os números do Neymar estão muito aquém. São 3 gols e 0 assistências. Só para título de comparação, gente, o Guilherme tem 4 gols e 2 assistências. O Barreal tem 6 gols. O Barreal tem 6 gols, o dobro do Neymar. O Rollaser tem 2 assistências, o Neymar não tem nenhuma. Então, os números do Neymar são muito abaixo. E olha só, para a gente fechar esse vídeo aqui, mais 2 tópicos. Um mais rápido e o outro eu quero desenvolver um pouquinho mais. O site de estatística Opta fez um levantamento dos principais jogadores do Santos que têm contribuído com ações ofensivas. E eles montaram com base em 3 critérios: finalizações, passes para finalização e alguma participação na construção da jogada, numa tabela, numa inversão de jogo que resulta numa ação ofensiva. Sabe quem lidera o ranking como o jogador que mais participa nas ações ofensivas? Rollaser. 82 ações ofensivas passam pelo pé do Rollaser, direto ou indiretamente. São 28 chutes do próprio Rollaser, 26 passes para finalização, que é aquela bola que ele deixa o amiguinho para chutar, e outras 28 construções de jogada. São 82 ações. O Neymar não é o segundo, o Neymar não é o terceiro, o Neymar é o quarto. Em segundo lugar está o Guilherme, com 66 ações. Em terceiro lugar está o Barreal, artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, com 63 ações. E apenas em quarto lugar, com 57 ações, aparece o Neymar. 19 finalizações, o Rollaser tem 28. 24 passes para finalização, que talvez seja a característica que o Neymar ainda consegue se sobressair, armando o jogo para os companheiros de equipe. 24 passes do Neymar, o Rollaser tem 26 e 14 construções de jogada. O Rollaser ajuda com o dobro, 28. Só a título de comparação, gente, o Neymar chutou 19 vezes, o Barreal chutou 27. O Guilherme chuta 37. Então, mas tudo bem, vamos trabalhar com o cenário em que o Neymar é mais um pifador do que um finalizador. Ainda assim, ele perde para o Rollaser, que para alguns não serve. Mas veja como o Rollaser tem números muito superiores ao do Neymar. Então, eu acho que o Santos, felizmente, parece, neste momento, ter encontrado um caminho para trilhar sem a Neymar dependência. E aí, para fechar o vídeo, é o seguinte. Mas eu também acho, então, em primeiro lugar, ficou claro aqui nesse vídeo, o Neymar não tem contribuído, mas em segundo lugar, essa ideia de que a Neymar dependência acabou só está existindo porque sim, o Vojvoda melhorou o time do Santos. O Vojvoda melhorou o time do Santos. Como eu disse, contra o Galo, o Neymar fez uma partida péssima e ainda assim o Santos fez um ótimo jogo. Contra o São Paulo, sem o Neymar, o Santos jogou bem do começo ao fim. Contra o Bragantino, o Santos pecou nas finalizações, teve que virar o jogo, mas o Santos mostrou um caminho. Eu precisaria ver o Neymar tendo sequência com o Vojvoda para ver se o Vojvoda conseguiria potencializar o próprio Neymar, como ele tem potencializado o João Schmidt, como ele tem potencializado outros jogadores, mas o João Schmidt é o principal caso, o Luan Pérez, apesar das falhas no jogo de ontem. Então eu gostaria de ver se o Vojvoda potencializaria, ou palavra difícil, o Neymar, mas me parece que isso não vai acontecer, porque a lesão do Neymar parece grave e ele deve ficar aí de fora por pelo menos mais 4 ou 5 jogos e só vai voltar na reta final do campeonato, se é que vai voltar. Muita gente diz que o Neymar não joga mais com a camisa do Santos nesse ano. Então, infelizmente, ou para alguns felizmente, nós não vamos ver o Neymar tendo sequência com o Vojvoda. Foram apenas 3 jogos, né? Não, 2 jogos. Contra o Fluminense e contra o Galo. Já contra o São Paulo, ele não estava. Então, ou seja, nós não temos uma avaliação expressiva do Neymar com o Vojvoda. E provavelmente não teremos, porque o Neymar está lesionado. Mas em resumo, gente, por mais que a gente possa discordar no grau de melhora do Santos com ou sem o Neymar, a principal boa notícia, na minha opinião, eu quero saber a sua, é que o Vojvoda tem mostrado que existe vida sem o Neymar. Essa é a minha opinião. E a sua? Comente, compartilhe e se inscreva se for novo por aqui, rumo aos
13 mil inscritos. Desejo a você uma ótima semana. Amanhã, terça, já tem pré-jogo, hein? Porque o Peixão joga quarta contra o Grêmio, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Se inscreva, se for novo por aqui, comente, hype este vídeo, torne-se membro. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Voltamos a qualquer momento com qualquer novidade. Um abraço, se cuide e tchau.